Se você acompanha o Papo de Inter no Instagram, você viu que nós fizemos um Reels recentemente falando da treta que foi um míssil vindo do conflito da Ucrânia ter atingido a Polônia, que é o território da OTAN. Se você não acompanha o Papo de Inter no Instagram, então pausa esse episódio, vai seguir a gente no @Papo de Inter Podcast tudo junto e depois volta aqui para escutar a gente. Feito? Então agora vamos ao que interessa. A questão é que por alguns dias o mundo achou que de fato viveríamos uma terceira guerra mundial, mas se comprovou que esse míssil na verdade foi lançado pela Ucrânia para interceptar outro míssil que vinha dos russos. A maior confusão. Mas o fato é que a guerra na Ucrânia, que no começo do ano a gente achou que seria impensável, agora já completa mais de 9 meses. E a gente não tá vendo muita solução para o futuro próximo. Na verdade, a tensão só aumenta com o inverno chegando na Europa e a crise energética torando por lá. Eu, Andressa, estive na Espanha e na Inglaterra recentemente e eu pude ver os impactos da guerra por lá. Nada muito absurdo, mas pequenos detalhes que eu vi nas cidades que eu visitei e que a longo prazo vão fazer diferença na vida dos europeus e, querendo ou não, do mundo todo. Nesse episódio, a gente vai te atualizar do que está rolando no conflito, sobre a crise energética e como vem impactando todo mundo. Sabe aquele preço da gasolina que aumentou? Então, um dos fatores é sim a guerra na Ucrânia. E eu também vou contar um pouquinho do que eu vi na viagem, claramente, não vou deixar esse suspense. Bom, mas sem mais enrolação, vamos começar esse episódio. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg, e esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Antes de começar a te dar algumas atualizações de como anda a guerra na Ucrânia, a gente precisa reforçar que esse episódio foi gravado no dia 29 de novembro, o último dia da Betinha antes dela sair de férias. Então, lógico, muita coisa pode ter rolado nos dias em que o episódio estava em edição e até se você deixou para ouvir ele alguns dias depois da publicação. Mas indo direto ao assunto, a guerra entre Rússia e Ucrânia já passou por várias fases. Atualmente, o negócio está se mostrando complicado para os dois lados, com a Rússia perdendo força nos territórios ocupados e a Ucrânia sem energia e desgastando seu apoio internacional também. A Rússia recentemente perdeu a cidade de Kherson de volta para a Ucrânia. Você deve lembrar que lá por setembro a Rússia anexou várias regiões da Ucrânia, alegando ter feito um referendo e que mais de 90% da população daquelas regiões queria fazer parte da Rússia. Pois bem, Kherson estava entre elas. Para você entender, Kherson fica bem perto da península da Crimeia, aquela região que a Rússia anexou em 2014, que também fez um referendo e, enfim, usou a mesma tática que a gente viu esse ano. E a importância da localização dessa cidade não para por aí. Kherson é um importantíssimo centro industrial e é banhada por um rio chamado Dnipro, que passa pela Rússia, Belarus, Ucrânia e desemboca no Mar Negro. Como se não bastasse, por meio desse rio, a Ucrânia pode controlar o fornecimento de água natural para a região da Crimeia, porque o rio divide exatamente essas duas regiões. Claramente, a Ucrânia já tinha fechado as torneirinhas para a Crimeia assim que rolou a anexação por parte da Rússia em 2014. Mas a Rússia, assim que tomou Kherson, abriu tudo de volta. Para a Rússia, ter Kherson significaria dar o primeiro passo para isolar a Ucrânia, fechando o seu acesso ao Mar Negro e também aumentar a região já tomada por eles em 2014. Isso sem falar que a cidade é uma peça-chave no sul do país. Mas enfim, a Rússia de fato tomou Kherson em setembro, mas não conseguiu segurar as pontas e precisou abandonar a região em novembro. Lógico, ela não foi sem destruir vários pontos estratégicos da cidade, como centrais de energia e pontes. Um ponto interessante aqui é que uma reportagem da BBC de 13 de novembro conta como a cidade estava em festa quando a Rússia retirou as tropas, com o hino da Ucrânia sendo tocado, bandeiras espalhadas e por aí vai. Lembrando que, segundo o Kremlin, mais de 90% de Kherson queria se anexar à Rússia. Enfim, tudo isso deu uma baita baqueada na reputação do Putin, já que todo mundo, inclusive seus aliados, viram essa retirada das tropas como um sinal de fraqueza. Mas Putin, sendo Putin, o cara mandou dizer que não tem nada a ver isso aí, mas não deu uma justificativa muito clara do porquê as tropas deixaram a cidade. E do outro lado do tabuleiro, a Ucrânia também não tá nos seus melhores dias. Lógico, recuperar Kherson é uma baita vitória, mas a guerra tá longe de terminar. A Rússia tem sido bastante estratégica e bombardeado usinas de energia na Ucrânia,
deixando milhares de pessoas sem luz por lá. Lembrando que o hemisfério norte está caminhando para o inverno agora, e na Ucrânia as temperaturas podem e devem chegar a 4 graus abaixo de zero. Vocês podem imaginar então o desespero da população para que toda essa doideira termine logo. Segundo o governo ucraniano, atualmente, em dados liberados em 26 de novembro, 6 milhões de pessoas estão sem energia. O governo chegou a dizer que quase toda a infraestrutura essencial do país tinha voltado a funcionar, mas ainda tem muita gente sem energia por lá. Ainda nos últimos dias, a cidade de Kiev, capital da Ucrânia, foi atingida e, segundo o prefeito de lá, partes da cidade estão sem água e completamente no escuro. Como se não bastasse, também foi reportado recentemente um ataque a uma maternidade na cidade de Zaporizhia, na Ucrânia, onde um bebê recém-nascido foi morto. Essa cidade do nome difícil é onde fica uma usina nuclear e a Rússia vem tentando tomar ou inutilizar essa usina há meses. No meio disso tudo, Zelensky recorre a quem pode. Ele já pediu uma série de encontros com a ONU, acusa a Rússia de crimes de guerra e o que mais puder para chamar a atenção da comunidade internacional. Há quem diga, inclusive, que alguns dos seus aliados estão ficando meio que de saco cheio disso tudo. Oficiais dos Estados Unidos falaram recentemente que se a Ucrânia não se abrir para mais negociações com a Rússia, o negócio pode ficar feio para o lado do Zelensky. Isso porque a Ucrânia alega que só vai negociar com a Rússia uma vez que 3 coisas aconteçam. A primeira é que Putin devolva todas as terras tomadas por eles, o que inclui também a Crimeia e outros territórios tomados em 2014. A segunda é que Putin renuncie, já que a Ucrânia só vai negociar com o sucessor do Putin. E a terceira condição imposta por Zelensky é que os russos que cometeram crimes na Ucrânia sejam julgados. Enfim, são condições muito difíceis de se concretizar, para não dizer outra coisa. E nisso a galera que tá no meio tentando resolver a situação tá ficando desgastada. Até porque os Estados Unidos e a União Europeia estão investindo milhões de dólares, para não dizer bilhões, em ajuda para a Ucrânia numa guerra que tá longe de ter um fim. Como a gente falou lá no primeiro bloco, a União Europeia não está nada feliz com essa guerra em seu quintal. Sem falar do risco iminente de um ataque nos países vizinhos da Ucrânia, como quase rolou no início desse mês, a Europa lida com os efeitos colaterais da guerra, alta dos preços, inflação e o mais latente hoje é a crise energética. Como eu também já contei lá na introdução, eu fiz essa viagem recentemente para Espanha e Inglaterra e eu fiquei de olho para ver em que pé andava essa situação. Eu confesso que eu não vi tanta coisa assim, até porque na Espanha, por exemplo, ainda fazia bastante calor, mas algumas lojas tinham placas explicando quais medidas estavam sendo tomadas para economizar energia. Mas, já em Londres, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas foi o apoio aos ucranianos. No aeroporto, assim que eu saí da área em que você, pega lá as malas, essas coisas assim, tinha um balcão enorme, todo azul e amarelo, falando que era um ponto de apoio a ucranianos. Na cidade, eu também vi algumas propagandas em lojas e afins incentivando esse apoio à Ucrânia. Já a segunda coisa que me chamou a atenção foi quando eu fui almoçar num restaurante bem local e tinha um papel falando que, por causa do aumento da conta da energia, o estabelecimento ia aumentar o valor dos pratos deles e, enfim, tinha uma lista ali dos novos valores. Também era algo super sutil, mas agora que o inverno de fato está chegando por lá, eu suponho que as coisas podem estar diferentes. E antes de falarmos da crise em si, vamos te explicar aqui por que a guerra afeta tanto a energia na Europa. Desde antes do conflito começar, já se falava muito dos gasodutos russos. Isso porque a Rússia é um grande fornecedor de gás para a Europa. Além do principal gasoduto Nord Stream 1, que vai da Rússia até a Alemanha, a Ucrânia é um território crucial, pois é lá que passam diversos dutos. Antes do Putin invadir, a energia era vista como uma moeda de troca. Do lado russo, como grande fornecedor, o Putin ameaçava cortar a energia ou parte dela, caso o Ocidente não aceitasse suas demandas. Já do outro lado, os europeus viam a guerra como uma grande crise financeira para o Putin, uma vez que, cortando o principal fluxo de fornecimento, a Europa é prejudicada, mas ele e os grandes empresários também sofrem um rombo financeiro. 9 meses de guerra se passaram e a situação continua praticamente a mesma. A única grande diferença é que agora a Europa entra no inverno e a energia é crucial para o aquecimento de casas e estabelecimentos. O que se viu foi uma redução do consumo de energia, principalmente por parte do setor industrial. Portugal, por exemplo, teve a redução de 48% e a Romênia chegou a 78%. E aí você pensa, ai, que legal, a galera tá economizando, para garantir energia no inverno. Mas a realidade é outra. Sim, tem uma galera economizando,
mas tem uma galera considerável que está basicamente interrompendo a sua produção ou transferindo ela para outros lugares fora da Europa. Isso simplesmente porque os preços da energia estão 5 a 7 vezes mais altos. Essa crise está causando impactos a longo prazo, porque tem uma galera mudando toda a produção para países da Ásia e os Estados Unidos. Isso impacta não só no consumo de energia, mas também na geração de empregos, preços dos produtos, inflação e por aí vai. Mas é importante a gente dizer aqui que a crise parecia ser muito maior do que de fato está sendo. A Alemanha, por exemplo, era a que mais temia esse inverno e eventuais apagões, por ser extremamente dependente do gás russo. Mas o governo alemão correu contra o tempo e fez uma operação para garantir o gás de outras formas. No norte da Alemanha, a construção do primeiro terminal de importação de gás natural liquefeito do país terminou em tempo recorde. Esse porto permite a chegada de navios vindo dos Estados Unidos, Noruega e Emirados Árabes, o que vai facilitar a compra massiva que a Alemanha fez de gás alternativo nos últimos meses. Vale ressaltar que tudo isso não está sendo barato. 6 terminais desse aí custam apenas 6 bilhões de euros. 60% do gás da Alemanha vinha da Rússia e em sua grande parte vinha pelo Nord Stream 1, que a gente falou antes. Com a abertura do Nord Stream 2, a Alemanha ia receber o dobro de gás russo, mas o plano agora é depender menos e menos dos russos. Os terminais de gás natural liquefeito, que tem uma sigla para ajudar a facilitar aí quando vocês estiverem lendo notícias sobre isso, que é GNL, devem se multiplicar pelo país e o consumo de energia ainda deve ser reduzido em 20%. Ou seja, a crise ainda existe, mas não como eles estavam prevendo. E vamos lembrar que a crise não é só na Europa e o aumento da demanda por gás natural vindo da Alemanha impacta diretamente o mercado internacional. Países como Bangladesh e Paquistão podem sofrer com o aumento dos preços, estão vulneráveis e suscetíveis a apagões, uma vez que eles têm menos poder de compra do que os alemães. E mais um detalhe, toda essa força-tarefa que a Europa está fazendo é para esse inverno, ou seja, uma solução a curto prazo. O continente ainda segue na luta para não depender mais dos russos. Agora, de cara, a gente pode dizer que as importações do gás do bloco caíram 36% em outubro e as do petróleo bruto caíram 33%. A Europa segue com o plano de acabar com a dependência russa até 2027, aumentando a importação da Noruega, Argélia e dos Estados Unidos. Mas agora, como sempre, o meio ambiente ficou em segundo plano. Com os altos custos pela procura de fontes, as energias renováveis não são mais atrativas. E com isso a gente encerra mais um episódio do Papo de Inter. Ouso dizer que quase um dos últimos desse ano, porque, né, muitas coisas vão acontecer aí pra frente. Como a gente falou, a Betinha vai viajar agora. Vai para... Você vai contar? Eu conto? Colômbia! Uhul! Muito bem, Betinha vai para a Colômbia. E vamos ter aí muitas novidades, muitas matérias não, né? Muitos episódios do podcast para falar sobre a América Latina e a Colômbia. Isso mesmo, a gente usou a viagem da Andressa para falar muito de Europa, de guerra, de energia, de extrema-direita e tudo mais. Se você não conferiu esses episódios, corre lá que tá demais. Temos áudios diretamente da Inglaterra e da Espanha, vindos da Andressa. E agora eu vou para Colômbia, obviamente de férias, mas a gente vai trazer conteúdos para vocês da Colômbia e da América Latina, que é sempre muito legal de falar. A gente sempre ama os episódios aqui da América Latina, do nosso quintal e tudo mais. Então, estejam ligados, sigam a gente no Instagram, no @Papo de Inter, podcast tudo junto, que lá a gente vai postar sobre a viagem, vai postar Reels também, a Andressa vai ficar por aqui, então ela vai postar os Reels de notícias e coisas para vocês também ficarem ligados, enquanto a gente estiver aí fora dos episódios, e, obviamente, siga a gente também no TikTok, no @Papo de Inter. Lembrando que você não só pode, como deve ouvir a gente pela Aurelo. A Aurelo é uma plataforma de áudio muito bacana que remunera os podcasters. Então, se você tá ouvindo nesse momento por outra plataforma que não é a Aurelo, dá um Google ali, procura Aurelo. Lá também a gente tem a nossa página em que você pode acessar, ver um plano de apoio bacana para ajudar a gente a fazer essas viagens, né? Assim, o nosso sonho de princesa qual é, Betinha? É poder fazer essas viagens juntas. Poder um dia... não esperar as férias da empresa para poder viajar. Não esperar
esperar as férias da empresa para poder viajar, é poder o quê? Pegar nossas malinhas e viajar quando a gente bem entender para fazer umas coberturas legais. Então, enfim, pela Aurelo, claro, vocês podem apoiar a gente ali, tem vários planos de apoio super bacanas, vocês podem ver o que for melhor para vocês. E a gente queria já deixar o nosso agradecimento às pessoas que já nos apoiam, né? Que a gente já tem apoiadores lindos, maravilhosos. Então, muito obrigada a essa galera. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenham entendido um pouquinho o que tá rolando na guerra da Ucrânia. Lembrando que a guerra se atualiza dia a dia, né? Então, o que a gente está te contando hoje, lógico, é muito importante, é um panorama que deve persistir aí por um tempo, mas sempre tem coisas menores acontecendo aqui e ali. É isso mesmo, um super obrigado a todo mundo que acompanha a gente desde sempre e até o próximo episódio. Até!